você, qual seria a sua atitude, sua decisão, sua reação? O que você faria? O que você diria? O que você iria falar para ele? Pensou? Eu tenho uma boa notícia para te dar. Jesus tem estado com você à mesa todos os dias. Seguida de uma péssima notícia. Na maioria das vezes você nem o percebe. E nós não percebemos Jesus à mesa quando sentamos para comer, quando sentamos para nos saciar, para nos satisfazer, quando o objeto da mesa é a minha satisfação. Então eu quero que você preste atenção. Lucas capítulo 24, versículo 30, conta uma história interessante. Já é praticamente o final da história. Está escrito assim, ó: quando estava à mesa com eles, tomou o pão. Jesus pega o pão da mesa, Jesus dá graças, ele agradece pelo pão, como ele ensinou no Pai Nosso. Aí ele parte o pão e dá o pão a eles. Olha a sequência de ações que Jesus tem à mesa. Quantos estão aqui, digam amém. Primeiro, Jesus se assentou à mesa com eles. Segundo, Jesus tomou o pão. Terceiro, Jesus agradeceu pelo pão que tinha. Quarto, Jesus repartiu o pão. Quinto, serviu a mão deles. Pegou isso aqui? Antes de Jesus comer do pão, ele serve o pão. E essa é a diferença de Jesus na mesa. Como eu disse, na maioria das vezes o objeto da mesa é a nossa satisfação pessoal. Que mesa que você está falando, pastor? Todas. Das relações pessoais, a vida espiritual, os nossos relacionamentos, seja no trabalho, seja na igreja, seja em casa. A gente está sempre buscando o que o outro pode fazer por nós. No casamento, sabe qual é uma das maiores crises de um casal? É essa. Normalmente, a esposa sofre porque ela fica esperando que o marido a sirva. E o marido sofre esperando que a esposa a sirva. Então, a crise, na verdade, na maioria das vezes se instala por causa de insatisfação. E a insatisfação nasce por causa de uma expectativa frustrada. A expectativa frustrada surge por causa de uma ambição pessoal gerada com base no que o outro pode oferecer. Então, eu quero muito que a minha esposa faça um cafuné em mim. Aí ela não faz. Então eu fico revoltado com ela e começo a alimentar no meu coração algum tipo de sentimento de repulsa, raiva, ira, porque ela não atendeu minha expectativa. Essa mesa da relação, essa mesa que nós estamos assentando juntos, é uma mesa cujo objeto central dessa mesa é a minha satisfação. Porque se eu me assento nessa mesa para repartir o pão com ela, então se eu quero que ela me sirva, antes o que eu faço? Sirvo. Jesus queria muito que esses discípulos continuassem servindo ele, sim ou não, queridos? Jesus queria muito que esses dois discípulos continuassem sendo discípulos. E o que é que Jesus faz para convencê-los a voltar pelo caminho? O que é que Jesus faz? Senta na mesa e diz: ó, o negócio é o seguinte, eu sou Jesus, você tem que fazer minha vontade, quem manda aqui é eu, vocês não me enxergaram, mas agora vocês estão me enxergando, e qual foi o problema que vocês não me enxergaram? Vocês devem isso, devem aquilo, Jesus senta na mesa com essa perspectiva ou não? Com essa conversa ou não? Jesus não senta na mesa para cobrá-los, Jesus senta na mesa para servi-los, e o servir de Jesus, aqueles dois discípulos, vai abrir a visão deles. Talvez você está sofrendo em casa porque você está tentando abrir a visão da tua esposa, não está conseguindo. Você está tentando abrir a visão do teu marido, não está conseguindo. Você está tentando abrir a visão dos teus filhos, não está conseguindo. Então eu quero te apresentar o conselho de Jesus para você, que está tentando de alguma forma abrir a visão de alguém e não está conseguindo. Sabe o que você faz? Primeiro, arrume um lugar nessa mesa. Arrume um espaço nesse coração. Arrume um canto nessa relação de novo. Arrume um ambiente onde essa pessoa vai te ouvir, te respeitar. E quando você estiver, ou quando você estiver tendo acesso ao coração dela, como eu estou tendo agora acesso ao seu coração aqui, faz isso aqui, ó. Tome um pão. Tome aquilo que você está querendo que o outro faça por você. Dá graças a Deus por ainda ter essa pessoa por perto, com a capacidade de satisfazer esse vazio que há no seu coração.
agradeça a Deus por ainda ter por perto alguém que te abrace, mesmo não te abraçando, por ter por perto alguém que lhe estenda a mão, mesmo que você está sentindo a falta dela, mesmo ela estando por perto. Esse filho, dessa filha, dos seus pais, agradeça. Do seu marido, da sua esposa, agradeça. Agradeça pelo pão. Então o que você faz em seguida não é comer o pão, não é socar todo o pão na boca e dizer: é isso que eu quero que você faça, é isso aqui que você não faz, é isso que você está deixando de fazer, por isso que eu estou assim. Não, 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 não. Jesus faz o seguinte: Jesus pega o pão, Ele parte o pão e Ele dá a eles. E vai doer, mas olha o ensinamento de Jesus, diz assim: todo bem que você quer que os outros lhe façam, faça você. Para de ficar querendo que o outro faça por você aquilo que você alimentou como expectativa. Comece a servir. Hoje eu recebi de um pastor amigo um vídeo muito interessante. O vídeo dizia o seguinte, dizia assim: a árvore não come o seu próprio fruto, o sol não se satisfaz do seu próprio brilho, a natureza não se alimenta dos seus próprios recursos. Achei legal esse vídeo. E terminava mais ou menos assim: o que Deus, por meio da natureza, ensina é que tudo que nós podemos oferecer de melhor tem como base o que nós somos capazes de fazer pelo outro. Mas nós somos ambiciosos demais. E é exatamente isso que faz com que a igreja de Corinto peque quando está à mesa do Senhor. Sabe por que eles estão pecando? Porque eles se assentam à mesa para comer, não para servir. Os pobres passavam fome, eles pegavam o vinho e encharcavam o globo, eles pegavam o pão e comiam até satisfazer. Paulo disse: se você tem fome, come em casa. Como quem diz assim: vocês não estão respeitando nem mesmo a mesa do Senhor. Vocês se reúnem, já não é mais para adorar. Vocês se reúnem, já não mais para estar à mesa com o Senhor. Vocês se reúnem para alimentar a fome de vocês. E o problema é que essa geração consumista está procurando o tempo inteiro um produto novo para consumir, algo novo para consumir, em qualquer área. Mas hoje, Jesus está sentado à mesa com você. Por favor, não se assente nessa mesa para comer, porque você vai ter uma experiência incrível. Quer ver? Olha o que diz o texto. Olha o 31. Quantos estão aqui? Digam amém. Introdução dada, vamos para o texto. Olha lá, ó. Então, o que aconteceu? Está fraco. Quando Jesus parte o pão e dá a eles, o que aconteceu? Então, e ele, segura nesse versículo aí. Deixa eu só terminar essa introdução, não sei porquê. Gente, não é essa a palavra, tá? Mas Deus está ministrando algo no meu coração. Olha isso aqui. Então os olhos deles foram abertos. Os olhos de quem na sua casa precisa ser aberto? Os olhos de quem à sua volta precisam ser abertos? Você está buscando o reconhecimento de quem? Quem que não está te enxergando da forma que você gostaria que te enxergasse? Quem? Olha lá, ó, os olhos foram abertos e eles o reconheceram. O reconhecimento que você está buscando não está na maneira com que você se alimenta do que te oferece, mas na maneira que você reparte, partilha, compartilha daquilo que já recebeu. Meu irmão, há um milagre extraordinário na minha capacidade de repartir, porque quando nós repartimos, quando nós compartilhamos, os olhos de quem está à nossa volta são abertos, e o reconhecimento se torna consequência disso. O mundo lá fora ensina que para você ser reconhecido e para que o mundo te veja, você tem que ter, mas a Bíblia nos ensina que nós precisamos seja. Olha lá, e ele desapareceu da vista deles, porque o reconhecimento que ele buscava não era o reconhecimento que a humanidade busca, um reconhecimento de fama, um reconhecimento de cadeira, um reconhecimento de posição, não é isso. Ele desaparece como quem diz: eu gostaria muito que vocês tivessem me visto e me reconhecido, mas eu não vim aqui buscar o reconhecimento de vocês para ter certeza de quem eu sou. Tem pessoas que ficam em busca de reconhecimento porque elas precisam de uma reafirmação da sua própria identidade. Meu irmão, você não precisa disso, a Bíblia já diz quem você é. Agora, você sabe o que me assusta nesse texto? E era isso que eu queria compartilhar com vocês. É que a história que se dá por detrás desses dois versículos é a seguinte:
Jesus tinha morrido, tinha ressuscitado, mas ainda não tinha aparecido para todos. 2 discípulos desconhecidos, na verdade a Bíblia e a cultura mencionam o nome deles, mas não há historicidade em torno desses dois personagens. Então eles estão a caminho de Emaús, eles estão voltando para a sua cidade. Quem está aqui diz amém. Estão tristes, em luto, voltando, contando um para o outro as últimas notícias. O texto diz que de repente eles encontram um viajante, pelo menos é assim que ele descreve aquele homem. E aquele homem pergunta para eles quais eram as últimas notícias. Eles começam a falar sobre a tragédia que havia acontecido em Jerusalém. Chegam a dizer: o senhor não sabe, está desatualizado, você não está sabendo das últimas notícias de Jerusalém? E começam a contar, a narrar para ele o noticiário, quase como o Jornal das 9. Vão contando. Jesus no caminho toma a palavra e começa a discorrer com eles o Antigo Testamento, dizendo que aquelas notícias eram o cumprimento da promessa. Enquanto Jesus está falando que tudo que eles estão sabendo nada mais é do que o cumprimento das Escrituras, o coração deles está pegando fogo. Imagina comigo, Jesus está andando com eles pelo caminho e está pregando para eles. Quem eles eram? Desconhecidos? Não, eles eram discípulos, o que sugere que eles andaram com Jesus, caminharam com Jesus, aprenderam com Jesus, mas eles não conseguem ver que era Jesus, estão cegos pela última notícia. Eles são a exemplo de nós mesmos, que na maioria das vezes, em cima dos últimos episódios da nossa vida, nos cegamos para a oportunidade que Cristo diariamente nos quer dar. A gente olha para as últimas notícias, a gente olha pelo resultado de ontem, olha para o resultado de anteontem, olha para os resultados dos últimos meses, e a gente fica narrando as perdas, os traumas, o que deu errado, os problemas, e perde a oportunidade de ver Jesus andando com a gente hoje. Você vai entender. Eu temo muito me comportar como esses discípulos, porque eles eram homens piedosos, queridos. A prova de que eles eram homens piedosos é o comportamento que eles têm com esse estranho que eles não reconhecem. Já era tarde, o caminho era perigoso. Sabe o que eles fizeram? Disseram assim: fica com a gente em casa, vá amanhã quando estiver mais tranquilo, mais seguro. Eles eram hospedeiros, eram homens de bons corações. Esses homens estavam bem intencionados. Eles convidam Jesus para estar em casa com o desejo de servir aquele viajante. E quando eles se assentam à mesa, felizes por tudo que Jesus estava ensinando para eles, mesmo eles sem saberem que se tratava de Jesus, de repente acontece algo inédito, manifestado na coisa mais comum da casa. A coisa mais comum é sentar à mesa, alguém pegar o pão, agradecer pelo alimento e comer. Mas esse algo comum vai marcá-los para sempre, porque na hora que eles se assentam à mesa para comer, Jesus estica o braço na mesa, pega o pão, não é para comer, é para agradecer. Então Jesus diz: graças te dou, Pai, pelo pão de hoje. Ele parte o pão ao meio e não dá a primeira mordida, ele serve a mão deles. Queridos, e quando eles pegam o pão que sai da mão de Jesus, o que aconteceu mesmo? O que aconteceu mesmo, gente? Está fraco, o que aconteceu mesmo? Então hoje, de forma bem simples, essa é a mensagem, é muito simples. A única coisa que precisa acontecer para a sua vida mudar, é que os seus olhos precisam ser abertos. Porque você está olhando, mas não está enxergando. Você está olhando, mas não está vendo. Talvez porque está olhando para a direção errada. Talvez porque está olhando para as últimas notícias. Talvez porque está diante de Jesus, mas está olhando através, além. E aí não percebeu o privilégio que você está tendo. Ainda não se deu conta das bênçãos que já recebeu. Não há em seu coração contentamento. Não há em seu coração paz. Porque os seus olhos estão fechados. E aí, esse é o meu medo. Esse é o meu medo. Olha o que diz o versículo seguinte. Perguntaram-se um ao outro, depois que ele desaparece: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Meu irmão, presta atenção nisso aqui.
eu posso ser discípulo, ter uma vida de devoção, estar na igreja todos os domingos, lendo a Bíblia toda semana, orando todos os dias, jejuando, consagrando a minha vida. Eu posso ser um discípulo e ainda assim estar cego, e ainda assim não estar vendo Jesus, e ainda assim não ter clareza do seu caráter, ainda assim não ter clareza de quem Ele é. Eu posso ser um discípulo, me comportar como um discípulo, passar pela trilha do discipulado, que é o arrependimento, o batismo nas águas, e todo o processo que você sabe. Eu posso ser, e ainda assim estar voltando, regredindo, por caminhos que eu nunca mais deveria trilhar, cego. Eu posso ser discípulo, pior, eu posso estar ouvindo a voz dele. Eu posso ser um discípulo, eu posso estar ouvindo a voz dele. Jesus estava pregando para os dois, Jesus estava falando com eles acerca dos últimos dias, que nada mais era do que o cumprimento das profecias estabelecidas por Deus no Antigo Testamento. Eles estavam ouvindo Jesus pregando, ouvindo Jesus ensinando, e o que eles tinham era admiração pelas suas palavras. Eu posso ser um discípulo, e eu posso ouvir culto após culto, ouvir a palavra, ouvir a instrução, ouvir do próprio Jesus, e ainda assim está cego, e ainda assim não conseguir enxergar a beleza da sua santidade, ainda assim não conseguir ter clareza de quem Ele é. Eu posso ser um discípulo, eu posso estar caminhando com Ele pelo caminho, e eu posso estar ouvindo a sua palavra, eu posso estar ouvindo e recebendo a sua palavra, e ainda assim continuar cego. Continuar cego. O meu medo é me tornar um religioso vazio, um crente que tem como confirmação o seu cristianismo a ida ao culto aos domingos. Eu tenho medo. Escutei uma vez a fala de um pastor. Disse que um pastor amigo um dia o procurou e disse assim: pastor, me ajude, porque um dia eu preguei o que Deus me mandou, hoje eu prego o que eu crio, estou com medo de começar a pregar o que o diabo quer que eu pregue. Um dia eu fui boca de Deus, hoje falo do que quero, estou com medo de amanhã começar a falar do que o diabo quer. Porque nós corremos o risco, todos nós aqui, queridos, de estarmos caminhando com Jesus, ouvindo Jesus, recebendo a palavra de Jesus, e não ter clareza de quem Ele é. Sermos tomados por uma religião vazia, um cristianismo vazio, uma fé vazia. Eu temo me tornar esse homem que o coração vai queimar pela palavra, mas que os olhos vão permanecer cegos para Ele. O que adianta ter o coração queimando enquanto Ele fala, mas não ter clareza de quem Ele é? E a casa de Deus está assim de pessoas que culto após culto está com o coração pegando fogo por ouvir a palavra, mas continua cego para o caráter de Cristo Jesus. E sabe qual é a consequência disso? Uma vida lá fora vazia de testemunha, um comportamento que nada condiz com o cristianismo genuíno. Não há perdão, não há vigilância, não há santidade. Há uma obstinação pelo pecado, há uma busca frenética por validar o que é errado. Eles leem a Bíblia, mas não querem ser lidos por ela. Então o que eles fazem quando são confrontados pela palavra? Vão para o Google para encontrar alguém que vai dizer: está vendo, a sua interpretação está certa, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, mesmo a palavra de Deus dizendo não. Infelizmente, há muitos discípulos que estão caminhando com Jesus no caminho, estão ouvindo Jesus, ouvindo sua palavra, seu coração está queimando, mas eles continuam cegos. Eu estou pregando essa mensagem hoje de uma forma bem tranquila, porque o desejo do meu coração é que você reflita sobre isso. Preste atenção nisso aqui comigo. Eles vão olhar um para o outro, agora que reconhecem que Jesus é a mesa, e vão dizer: não estava queimando o nosso coração enquanto Ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Olhe para alguém que está do teu lado e diga assim: um coração queimando não é o bastante.
Você pode estar aí cheio de empolgação, você pode estar aí cheio de ânimo, você pode estar aí cheio de força, de vontade. Se você não tiver clareza de quem é Jesus, daqui a pouco esse fogo apaga, daqui a pouco você volta às práticas antigas, como se nunca tivesse tido encontro com Ele. Daqui a pouco você sai daqui quase como quem está rasgando as páginas da Bíblia, só para satisfazer seus próprios desejos. Mas eu vim aqui dizer para você, Jesus tem um convite para você essa noite. Senta à mesa com Ele, Ele quer te dar um pedaço de pão. Jesus quer te dar um pedaço de pão. Jesus quer te dar um pedaço de pão. É interessante porque quando nós observamos a Bíblia, de forma bem rápida, todas as vezes que Jesus se assentou à mesa, algo extraordinário aconteceu. Nesse caso, os olhos daqueles discípulos foram abertos. Que os nossos olhos nunca se fechem para a beleza do nosso Senhor, queridos. Os nossos olhos espirituais estejam sempre abertos para reconhecermos diariamente quem Jesus é na nossa vida. Que a gente não o veja apenas como Cristo histórico, mas como Senhor de nossas vidas. Que a nossa vida esteja sujeita e submetida à vontade dEle, e a glória seja dada a Ele por isso. Agora, o que é que eu preciso fazer, pastor, para que os meus olhos sejam abertos e eles não se fechem? E se os meus olhos estiverem fechados, o que fazer para que eles sejam abertos? Vamos lá? Só vou ler. Lucas 7,36. Reconheça que a mesa onde Jesus está é um lugar de perdão. Repita isso comigo, diga: a mesa onde Jesus está é um lugar de perdão. Aqueles homens estão voltando para a sua velha rotina, mas Jesus voltou por eles. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça, queridos. O teu arrependimento precisa gritar mais alto do que o teu pecado, porque quando isso acontecer, você será alvo desse perdão de Deus, que é muito maior do que qualquer pecado que você tenha cometido. Mas não se iluda, isso não é aval para você sair fazendo tudo o que você quer. Que os seus olhos estejam abertos para reconhecer quem Jesus é, porque se isso acontecer, você nunca será levado por ondas de prazeres e desejos momentâneos. A mesa é um lugar de perdão. Então, Jesus te trouxe hoje aqui para te colocar à mesa essa noite, para perdoar você, para perdoar a mim. Convidado por um dos fariseus para jantar. Para o que, queridos? Jesus foi à casa dele, reclinou-se olha lá, versículo 37. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume. Se colocou atrás de Jesus a seus pés, chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou e os ungiu com perfume. Olha isso. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Presta atenção aqui rapidinho. Jesus está no ambiente da religião, ele está na casa de um doutor da lei, alguém que se considera religioso. Ele está na casa de um religioso e quem ele atrai? Uma pecadora. Você precisa aprender uma coisa, bota isso na sua cabeça, todo ambiente que a presença de Jesus se manifesta, pecadores são atraídos. Você quer medir, quer saber se Jesus está em um ambiente? Olhe para a quantidade de pecadores que se reúnem ali. Eu vou falar de mim agora, do Natan. Quando eu fui atraído por Jesus, eu era um adolescente mergulhado no pecado. Se a presença de Jesus não tivesse me atraído, eu seria um rebelde. Eu era revoltado com a igreja, eu tinha ódio de crente, eu tinha raiva de pastor. Eu tinha um problema sério com a igreja de Jesus, porque os meus pais, que lutavam para viver um cristianismo exemplar, foi abandonado no campo missionário 3 vezes, foi traído, foram feridos pelo que nós chamávamos de igreja. Queridos, mas apesar de todas essas dores, eu fui atraído por Jesus a uma mesa. Eu só estou hoje aqui falando a você, porque eu fui e diariamente tenho sido esse pecador atraído pela graça de Jesus. O problema é que muitas vezes nós somos como o fariseu,
Quando nós vemos um pecador sendo atraído por Jesus, a gente falta dizer: eu acho que esse Jesus não é o Jesus que eu esperava. Quero que você se lembre, quem foi que crucificou Jesus? Ele foi crucificado pelos religiosos, considerado um blasfemo, por causa disso. Olha lá, gente, volta, olha o que o homem está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando, e que tipo de mulher ela é. Essa mulher estava tocando Jesus, ela era uma pecadora. Vai agora para o versículo 40. Essa é a fala de Jesus a mim, todos os dias que eu ando nessa trilha muito tênue, de tentar me colocar numa posição que eu nunca deveria ocupar, de alguém que se considera mais santo do que os meus irmãos. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a dizer a você. Olha a hipocrisia desse homem. Dize, mestre. Ele está com dificuldade de reconhecer que ele é homem de Deus, está chamando ele de mestre. Disse ele, vai, 41. 2 homens deviam a certo credor, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Mais rapidinho, Rodrigo, 42. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Olha a pergunta de Jesus. Resposta 44. Em seguida, virou-se para a mulher. Jesus se volta para quem, queridos? Mas fala para quem? Eu não quero ser esse tipo de pessoa que Jesus, para falar comigo, tem que estar voltado a outro. Alguém está entendendo isso aqui, queridos? Aí Jesus vê esta mulher, pergunta para ele: entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Meu irmão, quantas vezes, por estarmos cegos para a presença de Jesus, Ele entra em casa dia após dia e nós não honramos? Qual foi a última vez que você se reuniu em casa para adorar Jesus por sua presença? Qual foi a última vez que você se levantou pela manhã e se colocou de joelhos com a sua família? Qual foi a última vez, antes de dormir, você dobrou o joelho do lado da cama com os teus filhos? Qual foi a última vez que você honrou Jesus em casa? Qual foi a última vez que você veio ao culto, não para assistir o culto, não para ver o que o culto tinha para te oferecer, mas para ter um encontro genuíno com Cristo por meio da adoração? Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher, entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com o beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Olha o 47, olha lá. Portanto eu digo, os muitos pecados dela lhe foram, pois ela amou. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Ele não está dizendo que aquele homem não ama, ele está dizendo que ele ama pouco. E como eu sei que eu estou amando pouco Jesus? Quando eu olho para Jesus e eu tento moldá-lo ao padrão da minha religiosidade. Agora, uma coisa é certa aqui, queridos: Jesus não está em momento algum dizendo para aquela mulher que ela pode continuar fazendo o que ela quer, mas Ele está dizendo que recebeu a adoração dela, porque nessa mesa houve perdão. Agora olha isso daqui. O fariseu estava cego, por isso não lavou os pés. Estava cego, por isso não adorou. Mas aquela mulher, apesar de pecadora, reconhece quem está diante dela. Ela reconhece que é Jesus o Salvador, aquele que pode perdoá-la dos seus pecados. Posso falar uma coisa? A mesa com Jesus é lugar de perdão. Se arrependa dos seus pecados e seja perdoado e transformado por Ele essa noite. A mesa é lugar de oferta e de adoração. Mateus 26 conta a história de uma mulher que ofertou tudo. Os discípulos olham um para os outros e dizem assim: desperdício, olha o que está fazendo com o recurso. Poderíamos ter vendido tudo e dado aos pobres. Jesus os repreende, dizendo para eles que o que aquela mulher está fazendo é bom. Pode falar uma coisa? Não discrimine a oferta do seu irmão, porque para você pode ser algo muito ruim, mas nós não estamos aqui para buscar elogios e reconhecimento de discípulo. Nós estamos aqui para agradar o coração do nosso Mestre, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixa eu perguntar para você: você tem lutado para agradar Jesus ou está preocupado com a opinião dos discípulos?
Eu sou jovem, e louvo a Deus por cedo ter tomado a decisão de viver para agradar a Jesus. Luto para que isso permaneça todos os dias. A mesa é um lugar de libertação. Mateus capítulo 15, versículo 27. A Bíblia conta a história de uma mulher cirofenícia que recebe uma palavra pesada de Jesus. Olha isso aqui, escute. E Jesus disse para ela: não é lícito tirar o pão da mesa dos filhos e dar aos cães. E tudo que ela estava pedindo era uma intervenção por sua filha. A maioria de nós sairíamos daquela casa dizendo: Jesus não é Jesus coisa nenhuma. Sim ou não, queridos? Mas aquela mulher responde assim: Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que sobram da mesa do seu Senhor. O que ela está dizendo é: eu sei que se eu tiver um lugar nessa mesa, a vida da minha filha nunca mais será a mesma. Tudo o que você precisa é estar à mesa com Jesus, queridos. Ah, mas me excluíram. Ah, mas me trataram mal. Ah, mas não me deram a moral que eu queria. Não me deram a atenção que eu busquei. Posso falar uma coisa? Se você está buscando isso no Evangelho, você vai se decepcionar até com Jesus. Porque é o próprio Jesus quem está dizendo para aquela mulher: não é lícito tirar dos filhos. Mas aquela história termina com Jesus dizendo para ela: vai, porque a tua filha está livre. E ela chegando em casa com a filha liberta. E uma baita de uma lição para os discípulos, porque Jesus elogiou a fé daquela mulher. Posso falar uma coisa, queridos? Esteja à mesa com Jesus e milagres acontecerão na sua vida. Eu termino. A mesa é o lugar de comunhão. Em João capítulo 13, versículo 12. Olha isso aqui. Vai doer um pouquinho o que vem a seguir disso, mas eu preciso compartilhar isso com você. O texto diz assim: quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que fiz a vocês? Essa história é maravilhosa, porque o que está acontecendo aqui é que Jesus, mesmo sendo o mestre, o Senhor, na perspectiva do homem, o maior entre eles, ele lava os pés dos seus discípulos, ocupando o lugar mais baixo da casa. Você conhece a história? Olha o que diz o versículo 13: vocês me chamam mestre e Senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Pode falar uma alegria em obedecer a Jesus. Só que eu só vou conseguir obedecer a Jesus se os meus olhos estiverem abertos para reconhecer quem Ele é. Se eu não tiver o reconhecimento de quem Cristo é, eu vou continuar vivendo a minha vida da forma que quero, realizando o bel prazer, mas que nessa noite seus olhos se abram para o verdadeiro Evangelho. Que você pare em nome de Jesus, pelo amor de Deus, de viver esse cristianismo baseado no ensino dos outros, e tenha um encontro genuíno com Cristo Jesus, e que esse encontro mude a tua maneira de pensar, mude o teu jeito de agir, mude a tua forma de falar, mude a tua postura em nome de Jesus. E não tem como, queridos, estar enxergando Jesus e fofocando da vida dos outros. Você pode estar andando no caminho, você pode estar ouvindo Ele falar, seu coração pode estar queimando, mas você está cego. Não tem como estar enxergando Jesus à mesa, sendo desleal, mentindo, trapaceando, adulterando, fornicando, enganando. Não dá. Você pode estar caminhando no caminho, você pode estar ouvindo a palavra, teu coração pode estar queimando, mas você está cego. Não dá. Então eu fiz essa volta toda porque eu queria lembrar você de algumas coisas. O que você busca é essa felicidade aqui, sim ou não? Olha aqui, as pessoas ultimamente estão buscando essa felicidade, sim ou não? Sim.
Jesus está dizendo que feliz é quem obedece. Jesus está dizendo que se nós fizermos essas coisas que Ele está nos ensinando, não só essa do episódio da bacia d'água e lavar os pés dos outros, mas de tudo que Ele ensinou, Ele está dizendo, felizes serão se as praticarem. Abra em Mateus capítulo 5 para mim, por favor. Quem ainda está aqui diz amém. Ah, queridos, essa palavra é para todos, mas nem todos a recebem. Infelizmente, alguns vão dizer que a culpa é do tempo, mas na verdade é do teu interesse. Preste atenção o que diz a palavra de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 3 a seguir diz assim: bem-aventurados, coloca na versão NTLH, que aí eu não preciso nem expor o texto. Quem está aqui? Olhe para alguém do teu lado e diga assim: está vivo aí, irmão? Olha lá. Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente. Eu preciso ter essa consciência, a mesma consciência do apóstolo Paulo. Estava repreendendo a igreja de Corinto pelos pecados que eles praticavam, mas dizendo, da qual eu sou o maior pecador. Ele diz, as minhas obras não passam de trapo de imundícia. Paulo tinha clareza de que sem Jesus ele não era nada. Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. O que é da minha e da sua vida sem Jesus, irmãos? Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres. Quem é o espiritualmente pobre? É aquele que carece, aquele que depende de Jesus. Pois o que, queridos? Pois o reino do céu é delas. Veja, ela tem clareza da pobreza, mas na verdade ela é rica. Porque o que ela tem? Um reino dos céus, um reino que nunca perece, traça não corrói, ferrugem não destrói, um reino que não tem crise, um reino cujo rei é Deus, Criador dos céus e da terra, um reino cujo rei é o Pai nosso de todos os dias, um reino cujo rei é Senhor da nossa existência. Quem tem clareza da sua dependência em Deus, na verdade é o rico. Olha como o reino de Deus é invertido, versículo 4. Felizes não vou, essa não vou, vai. Felizes se você não está vivendo o cumprimento das promessas de Deus na sua vida, eu te convido a rever o teu comportamento. Se não há em ti humildade, provavelmente esse seja o fator que está te impedindo de viver o cumprimento das promessas. Felizes pois ela, o que vai te deixar completamente satisfeito, não é a realização de um sonho pessoal, mas é satisfazer a vontade de Deus. Meu irmão, para de se iludir, você está correndo atrás do vento. Salomão fez isso. Salomão correu, conquistou. Chegou no final da vida sem nada, mesmo tendo tudo, porque reconhece que quem não tem a presença de Deus pode ter tudo. Vai perceber que o tudo que tinha na verdade não era nada. Pode falar uma coisa? Tenha mais fome e sede de Deus do que a fome e a sede que você tem tido em realizar os seus próprios desejos. Quando você fizer isso, olha o que vai acontecer. Você encontrará plena satisfação. Vai, versículo 7. 1, 2, 3. Felizes quem consegue enxergar Jesus à mesa, tem clareza disso, irmãos. Ele não se assenta na ponta da mesa com a beca de juiz. Não. Versículo 8. 1, 2, 3.
9. Meu irmão, para ter paz tem que trabalhar por ela. Faz assim, ó. Paz gera trabalho, irmão. Ó, tem que trabalhar pela paz. Tem que se esforçar pela paz. Por quê? Pois Deus. Uau! Você quer chamar Deus de paz, mas está trabalhando pela paz em casa? Você é o primeiro a jogar o garfo. Você é o primeiro a quebrar o prato na parede. Você é o primeiro a ofender. Quer ser tratado por Deus como filho, mas não trabalha pela paz. Olha o versículo 10. 1, 2, 3. Vai, versículo 11. Termino. 1, 2, 3. Olha a promessa, 12. Porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Há uma grande recompensa guardada no céu para nós. Seus olhos sejam abertos. 1, 2, 3. Olha para alguém que está ao teu lado e diga assim: está na hora de voltar a salgar. Alguém vivo? Alguém vivo aí ou não? Alguém mais precisa estar à mesa com Jesus de olhos abertos? Alguém mais não quer perder a oportunidade de, ao estar com Jesus à mesa, ter os olhos fechados, mas abertos, reconhecendo quem Ele é, o servindo com integridade e verdade, entregando a vida a Ele, para desfrutar da verdadeira alegria? Filipenses capítulo 4, versículo 4 está escrito: alegrei-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, a sua alegria está em Jesus. Abra os seus olhos e veja essa verdade uma vez por todas. Então o vazio será preenchido, a depressão vai embora, o medo desaparecerá. Você não terá ambição pelo pecado, mas fome e sede de fazer a vontade de Deus. Você vai encarar a humilhação e a calúnia de forma diferente, com alegria. Quando você tiver clareza de quem Jesus é à mesa, sua maneira de enxergar a vida vai mudar. Queridos, quero convidar você a se colocar de pé, por favor. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 21, Rodrigo. Queridos, eu li o mesmo texto, não preguei nada igual. Então, ouça a mensagem de hoje de manhã, tá bom? Se você puder, ouça. Vai valer muito a pena. Deus falou muito conosco hoje aqui de manhã, que por sinal tinha um número muito grande de pessoas aqui, foi maravilhoso. Deus tem sido bom. Olha isso aqui. Primeiro aos Coríntios capítulo 10, versículo 21. Quem está vivo aqui diz amém. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos... Repita assim comigo: os demônios também oferecem um cálice. Eu preciso estar à mesa com Jesus, mas ter os meus olhos fechados, porque eu posso estar à mesa com Jesus bebendo do cálice dos demônios.
Eu posso. O que eu não posso é beber do cálice de Jesus e do cálice dos demônios, aí não. Mas eu posso andar com Jesus, ouvir a sua mensagem, ter o coração aquecido, sentar à mesa e pegar o cálice errado. O texto segue dizendo, não, versículo 21 ainda, não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Diga comigo bem forte, os demônios também têm uma mesa. Também tem. E eu preciso tomar muito cuidado, porque uma das estratégias de Satanás é tentar me enganar com o que é parecido. Então ele arma um ambiente que se parece, mas não é. Tem cara, mas não é. Tem características semelhantes, mas não é. É a cópia. Pode ter as mesmas funções, mas não é verdadeiro. 22. Porventura, provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que Ele? 23. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Eu nem precisaria explicar esse texto para vocês, mas eu quero lembrar vocês que o diabo apresentou a Jesus 3 mesas. Quantas mesas? Quantas mesas o diabo apresentou para Jesus? 3 mesas. A primeira mesa é a mesa da escassez suprida. Transforma essa pedra em pão. É uma mesa que nos prova a demonstrar poder para desfrutarmos de alguma posição. A segunda mesa é o monte, o lugar mais alto. É quando Satanás nos proporciona a ambição de alcançar o topo da montanha, mesmo se necessário for pisar por cima de pessoas, passar por cima de valores, quebrar princípios. E a última mesa é a mesa do pináculo do templo, o ponto mais alto da fé. É nos tornar religiosos inacessíveis. Do coração se torna mais duro do que uma rocha. A gente já não consegue mais ouvir a palavra de Deus. A gente já não tem mais interesse nem ambição pela palavra de Deus. A gente quer ouvir o que alguém tem a dizer. Então, se o pastor Natan está no culto pregando, eu quero estar lá. Mas se for outro pregando, eu não quero estar. Cresce, gente. Cresce. Deixa de ser menino. Amadureça. Você não está aqui para ouvir o que eu tenho a dizer. Você está aqui para ouvir o que a palavra tem a dizer. Eu sou grato a Deus pelo seu carinho, pelo seu amor. Você não está aqui por mim. Não decepcione a Jesus e não me decepcione como pastor. Eu estou lutando para ensinar você a amar Jesus e a sua palavra. Busque ao Senhor sobre todas as coisas. Ame-o de todo o seu coração, com todas as suas forças, de todo o seu entendimento. Se é a palavra de Deus que vai ser compartilhada, tenha fome e sede dela e que ela abençoe a sua vida. Quando vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, digam amém. Amém, queridos. Preste atenção numa coisa. Nós precisamos tomar muito cuidado com as mesas que nós nos assentamos. Porque eu posso estar na mesa com os pecadores. Eu posso. Eu não posso estar à mesa com os escarnecedores. Mesas que escarnecem da minha fé e do meu mestre não tem lugar para mim. Mesas de demônios que zombam do que Cristo fez por mim não é lugar para mim. Se é inimigo da cruz é meu inimigo, não é meu amigo. Se é inimigo de Jesus Cristo, não há amizade nisso. Não há amizade. Quer ter o poder de convencer o Espírito Santo. Se eu percebo que não há espaço para o que eu tenho para entregar de Jesus, eu não vou permanecer ali. Sou louco? Salmos 1, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Vamos orar mais uma vez? Nós estamos à mesa com Jesus hoje.
Nós não podemos nos assentar à mesa com o inimigo. Que inimigo é esse? É pessoas, pastor? Não, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades, hostes e governos do mal. A nossa luta é contra o príncipe deste mundo. A nossa luta é contra o adversário da nossa alma. E ele fica tentando nos tirar da mesa do Senhor para nos colocar em outra mesa. Na mesa da cobiça, da inveja, na mesa da avareza, da presunção, do orgulho, na mesa da mentira, do engano, da manipulação, na mesa do adultério, da fornicação, na mesa da imoralidade sexual. Ele tenta nos colocar na mesa que de alguma forma constrange, se torna inimiga do nosso Deus. Queridos, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Feche seus olhos agora. E você precisa nessa oração responder uma pergunta. Se Jesus estivesse à mesa com você, o que é que você faria? Em primeiro lugar, eu buscaria vê-lo. Em primeiro lugar, eu buscaria enxergá-lo, não como um viajante, mas como o Senhor da minha vida, não como um homem que apareceu do nada no caminho, mas como meu Salvador. Eu não posso perder a oportunidade em ter Jesus à mesa e vê-lo de modo errado, equivocado, pequeno. Não. Veja Jesus à mesa hoje, olhe para Jesus à mesa hoje, o veja como quem de fato Ele é, em nome de Jesus.